crianças não podem falar mais com os amigos, mas tem uma opção que dá pra falar com os amigos confiáveis. E você pode colocar ela lá em seu amigo e pegar o QR Code dele. Aí dá pra falar com ele. Mas, falando por que o Roblox trouxe chat? Porque para proteger as crianças e nenhum adulto com mais intenções fazer alguma coisa com essa criança. Tipo pedófilos e outras coisas. Por exemplo. Então, tome cuidado com o que você fala, por causa desses adultos mais mal intencionados. Então, uma boa noite para todos.